Boa tarde a todos, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas. Nós estamos começando agora mais um Tira Dúvidas ao vivo sobre dor crônica. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só escrever abaixo do vídeo que está sendo transmitido, certo? Vamos começar com a pergunta da Fátima. A Fátima pergunta se a reposição de vitamina D funciona para a fibromialgia. Então, Fátima, até recentemente eu publiquei um post a respeito disso. Uma revista muito importante de reumatologia no mundo publicou um estudo onde vários pacientes com dores generalizadas, incluindo pacientes com fibromialgia, foram submetidos à reposição de vitamina D. Todos esses pacientes tinham então níveis baixos de vitamina D. Atualmente acredita-se que vitamina D abaixo de 30 seria níveis insuficientes. Então esses pacientes foram tratados com uma dose relativamente alta de vitamina D uma vez por semana durante 3 meses. E no final do estudo, percebeu-se que muitos dos pacientes tinham melhorado as suas dores generalizadas, tinham melhorado a fadiga e tinha melhorado também os níveis de depressão. Então, a vitamina D pode ser um dos tratamentos para as dores generalizadas, desde que associado à deficiência de vitamina D. Não é qualquer paciente que vai ter melhora com o uso de vitamina D. O que é muito importante a gente ressaltar é que o uso de vitamina D em altas doses deve ser monitorado. Então, o paciente precisa fazer alguns exames para que não tenha, então, efeitos colaterais importantes, né? Então, não é só porque é uma vitamina que o paciente pode tomar sem acompanhamento médico, mas sim, alguns pacientes têm melhora da dor com o uso de vitamina D. Vamos para a próxima pergunta. Só um minutinho aqui. A Rosana está me alertando que está sem áudio. Alguém não está mais ouvindo? Deixa eu checar aqui. A Rosana está me alertando que está sem áudio. Alguém não... Eu estou ouvindo, Rosana. Aqui eu tenho feedback aqui, eu estou ouvindo sim. Dá uma olhada no seu microfone aí. Na sua caixa de som. A Carol dizendo: doutor, eu estou tomando pregabalina 75mg de manhã e à noite, mas estou ficando muito inchada. Então, Carolina, de fato a pregabalina, que é um anticonvulsivante usado para alguns tipos de dores crônicas, ela tem como efeito colateral a retenção de líquidos em alguns pacientes. Então 6% dos pacientes podem cursar com esse inchaço, com esse edema e com essa retenção de líquido. Talvez seja interessante você conversar com o seu médico para substituir esse medicamento, para ver se de fato essa queixa de inchaço melhora, porque muitas vezes não está relacionado com o medicamento, pode estar relacionado a algum outro problema. Então, só para saber disso, só substituindo o medicamento de fato. A Bianca tem espondilolistese grau 2 em L5-S1 e importante redução discal. O que fazer para não fazer cirurgia? Essa é uma ótima pergunta, Bianca. Então, a espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, ela tem basicamente 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. O que se verifica na prática clínica é que não há uma relação muito direta entre o grau da espondilolistese e a gravidade dos sintomas. Então, nós podemos ver pacientes com espondilolistese grau 3, mais grave, sem sintomas, e podemos ver espondilolistese grau 1, com muito sintoma, né? É muito importante o exame clínico para determinar a causa dos sintomas. Sem dúvida nenhuma, o principal tratamento para evitar uma cirurgia é o tratamento com fisioterapia, mas uma fisioterapia especializada. Não adianta acreditar que você vai fazer uma fisioterapia com choquinho e isso vai ser resolvido. Existem alguns procedimentos minimamente invasivos que podem livrar o paciente da cirurgia, mas o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, é o tratamento com uma fisioterapia especializada. A Geniane: doutor, por favor, estou com couro cabeludo cheio de nódulos. Geniane, isso infelizmente foge à minha especialidade.
e eu acho que você deve procurar um dermatologista que pode te ajudar de maneira mais correta, não é a minha especialidade. A Joana perguntando, queria saber se qualquer pessoa pode tomar cloreto de magnésio. Não, Joana, nem todas as pessoas podem tomar cloreto de magnésio. É muito veiculado na mídia que o cloreto de magnésio pode resolver vários problemas, mas ele pode causar vários problemas também. O magnésio é um íon importante que regula funções importantíssimas do corpo, então é importante que você tenha um acompanhamento médico para saber se há indicação, inclusive, de tomar esse tipo de medicamento. A Carol pergunta, isso tem a ver? Tenho também PTH. Eu entendo então como PTH, o paratormônio, que é um hormônio secretado pela paratireoide, que regula, na verdade, a concentração de cálcio e a quantidade de cálcio nos ossos, basicamente. E existe uma entidade clínica chamada hiperparatireoidismo, onde há um nível muito excessivo de PTH no sangue, que pode sim cursar com dores generalizadas, podendo até ser confundido com fibromialgia. E o tratamento é totalmente diferente. O profissional mais indicado para avaliar isso é o endocrinologista, para avaliar se há um hiperparatireoidismo. Boa pergunta, viu, Carol? A Maria Lúcia. Doutor, tenho fibromialgia, hérnia de disco, síndrome do carpo nas duas mãos, tendinite nos braços. Tenho 54 anos, perguntando se é normal. Maria Lúcia, é muito frequente, né, esse tipo de problema, que são problemas degenerativos à medida que nós vamos ganhando idade, né, mas não é normal, né, nenhum tipo de dor, de um quadro de tendinite ou síndrome do carpo, ela é normal, né, mas é muito frequente. A Carol reiterando aqui que o PTH dela está baixo, né, então seria um hipoparatireoidismo que não tá menos frequente, digamos assim. A Geniane dizendo, estou usando uma pomadinha de acetato de dexametasona. Tem algo a ver com fibromialgia? Não, Geniane, nada a ver. A Carol novamente, estou fazendo reposição de cálcio e vitamina D, mas estou preocupada com PTH muito alto. Então o PTH está alto, agora que eu entendi. É isso que eu falo, Carol, tem que ser monitorado. É muito importante porque assim, o que pode acontecer? Uma baixa muito importante de vitamina D, ela pode causar um aumento do paratormônio, do PTH, né? Uma coisa secundária, né? Então a correção da vitamina D pode, se estiver ligada ao aumento do PTH, normalizar o PTH, mas é fundamental que o endocrinologista certifique a causa do hiperparatireoidismo, né? Porque pode ser até um adenoma, que é um tumorzinho benigno na paratireoide, aumentando os níveis de PTH, né? O endócrino vai ser muito importante que você se consulte com ele. A Rosana Barbosa, doutor, se existe uma dor em meu corpo e minha vitamina D está baixa e com a suplementação essa dor cessa, poderíamos dizer que é a falta dessa vitamina? Se sim, por que então alguns médicos ainda não nos diz isso, apenas que a falta dela só causa cansaço? Concordo com você, Rosana, se nós temos uma baixa de vitamina D e dores generalizadas, e nós melhoramos esse sintoma com a reposição de vitamina D, nada mais justo que dizer que essas dores são uma manifestação músculo-esquelética da deficiência de vitamina D, né? Então hoje nós sabemos que a deficiência de vitamina D causa inúmeros sintomas que não só cansaço, e as dores crônicas é uma delas. Sua pergunta foi muito boa. A Carol pedindo desculpa por mandar mensagens separadas, não tem problema nenhum, Carol, a gente vai se entendendo aqui. Vamos pegar uma pergunta do e-mail aqui. O Marcos de São Paulo perguntando como funciona um tratamento com bomba de remédios na coluna. Então, Marcos, esse tratamento eu vou mostrar para vocês aqui, é muito interessante para alguns pacientes, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui. Nesse tratamento, nós colocamos então um catéter na coluna do paciente, ali naquele espaço onde se faz a anestesia da gestante, certo? Esse catéter nós ligamos então a um reservatório que é acoplado a um computador. Esse reservatório fica debaixo da pele do paciente, né? Não fica nada para fora. E esse reservatório com esse computador tem a capacidade de infundir medicamentos na coluna do paciente durante 24 horas por dia, né? E o importante é que
a potência do analgésico nessa região é 300 vezes maior do que a potência do analgésico tomado por via oral, né? Então, os pacientes que mais se beneficiam desse tratamento são os pacientes com dores crônicas intensas secundários ao câncer, principalmente aqueles pacientes que têm metástase no osso, né? Então, pacientes que tomavam morfina 300, 400 miligramas por dia sem controle da dor, podem ter um controle da dor muito adequado com o uso dessa medicação. Existe um tratamento, um estudo muito antigo até, de 2002, muito interessante, onde os autores recrutaram 2 grupos de pacientes, certo? Todos os pacientes tinham cânceres que não tinham mais tratamento. Metade desses pacientes, eles trataram então com essa bomba de infusão de fármacos. E metade desses pacientes, eles trataram com medicamento via oral. E o que eles perceberam? Perceberam que não só os pacientes que foram tratados com a bomba de infusão de fármacos viveram melhor, porque viveram com menos dor, mas viveram mais. E não viveram mais porque o câncer foi curado, viveram mais porque viver sem dor, o paciente tem uma mobilidade maior, tem uma qualidade de vida melhor e tem uma diminuição de complicações clínicas, como por exemplo trombose, constipação, infecção urinária, pneumonias e coisas do tipo, né? Então é um tratamento muito interessante para esse tipo de paciente, na verdade. Vamos a mais uma pergunta. A Lourdes de Curitiba: doutor, tenho neuralgia do trigêmeo e nenhum remédio cura. O que posso fazer? Não aguento tanto sofrimento. Então, Lourdes, basicamente, nós temos, para aqueles pacientes com neuralgia do trigêmeo que não resolvem com medicamento, nós temos 2 passos. Ou a medicina intervencionista, minimamente invasivo, ou a cirurgia, que é algo que também pode ser feito, mas é mais arriscado, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente pode fazer. Só um minutinho, que eu vou colocar uma aula aqui no ar. Primeiro, vamos falar aqui o que é a neuralgia do trigêmeo, né? Então, a neuralgia do trigêmeo, o trigêmeo recebe esse nome porque ele tem 3 ramos, né? Então, se vocês avaliarem essa figura, o primeiro ramo chama-se oftálmico e ele vai inervar essa região mais rosada superior na face. O segundo ramo chama-se maxilar, ele vai inervar essa região mais esverdeada que está no meio do rosto. E o terceiro ramo, o mandibular, ele vai inervar essa região mais abaixo no rosto, né? E o paciente com neuralgia do trigêmeo, ele tem dores então incapacitantes, certo? Incapacitantes. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Dores incapacitantes do tipo choque, certo? O que acontece é que o paciente, a dor vem e a dor passa em frações de segundos ou minutos, né? E aí é algo bem desconfortável mesmo. E no tratamento intervencionista, o que a gente pode fazer? Nós conseguimos localizar o trigêmeo com o uso do raio-x, certo? A gente consegue enxergar um buraquinho no osso por onde passa o trigêmeo aqui no raio-x, certo? E o que acontece é que nós podemos colocar uma agulha e por dentro dessa agulha a gente pode colocar um catéter com um balãozinho na ponta, certo? E nós insuflamos esse balãozinho na ponta do catéter e isso comprime o nervo trigêmeo. Essa compressão causa uma falta de sangue no nervo trigêmeo e inativa o nervo trigêmeo. É um excelente tratamento para quem tem dores que não resolve com medicamento. A outra opção é colocar uma agulha especial ao lado do nervo trigêmeo, certo? E por dentro dessa agulha nós colocamos um eletrodo e esse eletrodo é ligado a uma máquina de radiofrequência. E a máquina emite uma corrente elétrica inativando o nervo, né? Esses também são tratamentos bem interessantes para quem tem dores do trigêmeo que não resolve com os medicamentos. Vamos voltar aqui. A Geniane volta a falar dos nódulos no couro cabeludo que doem bastante. Mas, Geniane, eu recomendo
fortemente que você procure um dermatologista para diagnosticar o que são esses nódulos no couro cabeludo, né? Isso é fundamental, a gente saber do que se trata. A Rosana Barbosa, doutor, um hemangioma ou tecido adiposo entre as vértebras torácicas pode causar dor? Tenho esse achado em minha torácica, sinto dor, mas a ressonância não diz exatamente o que é hemangioma ou tecido adiposo. Rosana, os hemangiomas de corpo vertebral, na maioria das vezes, são assintomáticos, ou seja, eles não provocam a dor, né? Mas é possível que isso seja a causa da sua dor. Para isso é fundamental que você esteja examinado, né? Se o hemangioma for a causa da dor, né, se ele for muito grande a ponto de causar dor, nós temos um tratamento muito efetivo para isso, que é a vertebroplastia. A vertebroplastia, nós conseguimos colocar uma agulha dentro do hemangioma e por dentro dessa agulha nós depositamos uma substância chamada polimetilmetacrilato, que nada mais é que uma espécie de cimento cirúrgico para preencher esse hemangioma. Mas antes de fazer esse procedimento, é fundamental que a gente estabeleça se o hemangioma é ou não de fato a causa da sua dor. A Lucy dizendo, meu Deus, não aguento mais de dor de cabeça. Então, Lucy, existem mais de 100 tipos de dor de cabeça, né? Então o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é fazer um diagnóstico preciso, né? A maior parte das dores de cabeça são o que nós chamamos de primárias, ou seja, não tem uma causa específica. Então ela se divide entre a enxaqueca, a cefaleia tensional e as cefaleias insalvas. Mas alguns pacientes têm causas secundárias, por exemplo, sinusites ou causas mais graves relacionadas à enxaqueca ou à dor de cabeça. Então é fundamental que você seja avaliada, eventualmente com um exame de imagem seja solicitado, para que nós consigamos então definir qual é a causa da sua dor de cabeça para que seja feito um tratamento mais direcionado, digamos assim. Vamos voltar aqui no e-mail. A Cristina diz, minha prima tem endometriose e muitas dores pélvicas. Há tratamento para isso? Então, Cristina, isso é muito comum, né? O paciente com endometriose ter dor pélvica. Existe um tratamento específico para a endometriose, que é um tratamento que o ginecologista usualmente prescreve. Mas quando as dores são incapacitantes e nenhum medicamento resolve, nós podemos lançar mão de um procedimento chamado bloqueio do plexo hipogástrico superior. O nome é muito feio, mas eu vou mostrar para vocês o que é isso, só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Eu vou colocar uma aula aqui. Só um minutinho. Só um pouquinho que eu vou colocar uma aula aqui na tela. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, o plexo hipogástrico superior é um emaranhado de nervos que vocês estão vendo aqui amarelo à esquerda, que passa na frente do corpo vertebral de L5, do disco intervertebral L5-S1 e do promontório sacral do sacro aqui. Nós conseguimos colocar uma agulha através do disco intervertebral e chegar lá na frente, onde está o plexo hipogástrico superior. E aqui nós podemos depositar uma substância anestésica ou eventualmente até uma substância neurolítica que vai destruir esses nervinhos. E esses nervos são responsáveis pela inervação dos órgãos pélvicos, principalmente útero, bexiga e ovário dessa região. Então é um procedimento que costuma ter bom resultado para pacientes com endometriose e dores pélvicas intensas que não melhoram com medicamento. Então, Cristina, talvez conversar com o seu médico a respeito desse procedimento, o médico da sua prima, na verdade, né? Vamos ver se tem mais. A Ana Souza, o que tem a dizer ou aconselhar na fibromialgia? Ana Souza, com relação à fibromialgia, primeiro ponto e mais importante, diagnóstico. Então, 75% dos americanos que são diagnosticados como fibromialgia não têm critérios para ter fibromialgia. Então, isso é muito importante. Existem inúmeras doenças que podem causar os mesmos sintomas que fibromialgia e não são fibromialgia,
e pior do que isso, o tratamento é totalmente diferente. Então, por exemplo, o hipotireoidismo, que é a baixa da função da tireoide, pode causar dores generalizadas, confundindo com fibromialgia, deficiências de vitamina, algumas doenças reumatológicas, em especial a polimialgia reumática, também pode causar isso. Outros problemas endocrinológicos, como o hiperparatireoidismo, que eu comentei anteriormente. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico preciso. Nem sempre o paciente com dores pelo corpo todo tem fibromialgia. Agora, supondo que o paciente tenha fibromialgia, o que eu aconselho? Sem dúvida nenhuma, tratamento multidisciplinar. Então, o paciente tem que fazer atividade física, é obrigatório, certo? Então, os estudos mostram que tanto atividade física de fortalecimento, como academia, como atividades físicas aeróbicas, como corrida, natação, coisas que o valham, são efetivos no tratamento da fibromialgia. O tratamento medicamentoso com alguns anticonvulsivantes, alguns antidepressivos também é muito importante. A psicoterapia é fundamental. A psicoterapia tem o mesmo poder analgésico que o tratamento medicamentoso. Então, o paciente com fibromialgia que não faz psicoterapia, ele perde um tratamento tão importante, tão eficaz quanto os medicamentos, né? Alguns outros tratamentos, como a acupuntura, existem alguns outros tratamentos alternativos, na verdade. Mas qual que é a dica que eu dou? 1. Diagnóstico preciso. 2. Tratamento multidisciplinar, né? Sem isso, o paciente com fibromialgia, de fato, não melhora. A Viviane, hemangiomas múltiplos na coluna lombar e osteófitos causam dor? Sim, Viviane, pode ser causa de dor, sim. A Lucy, que é a pessoa que fez a pergunta sobre dor de cabeça, eu não posso fazer tomo porque não posso deitar de barriga para cima. O que acontece, Lucy, que você não pode deitar de barriga para cima? Eu não entendi muito bem. A Delfina Garcia diz: tem uma dor no ombro direito quando levanta o braço. Começa no ombro e passa pela axila direita. Chega a queimar, chega até o peito. Então, Delfina, eu penso basicamente numa lesão de tendão no ombro, né, que é o tendão do supra-espinhoso, que pode causar esse tipo de dor, ou eventualmente até no que nós chamamos de síndrome do desfiladeiro torácico, e eu vou mostrar para vocês o que é isso. Só um pouquinho. Essa aula demora um pouquinho para abrir porque o arquivo é muito grande. Só um pouquinho. Já vai abrir a aula. Já vai abrir a aula, só um pouquinho. Essa aula demora? Só um minutinho, tá abrindo. Enquanto isso, vamos responder a outro questionamento da Lucy. Estou com medo, não consigo fazer tomo. Só um minutinho aqui. Não consigo fazer tomo, porque tem muita tontura e dores. Faz 3 anos que estou na situação. Uma alternativa, Lucy, é você fazer essa tomografia com uma sedação. Então o anestesista faz uma sedação e você consegue fazer então a tomografia mais tranquilamente. É uma boa opção, digamos assim. Deixa eu mostrar para vocês o desfiladeiro torácico. Só um pouquinho. Pronto, aqui. Então, o que acontece na síndrome do desfiladeiro torácico é que os nervos que saem da coluna cervical e vão para o braço e vão para o ombro, eles podem estar comprimidos em algum dos pontos do seu trajeto, ou entre os músculos, ou entre a musculatura e a primeira costela,
e o paciente pode ter uma piora da dor quando levanta o braço, e essa dor pode ir de fato até o peito. Então, deixa eu lembrar seu nome, Delfina, converse com seu médico para saber se isso não pode ser uma síndrome do desfiladeiro torácico, tá bem? Vamos voltar aqui. Maria do Carmo, tem muitas dores nos joelhos e coluna lombar, estou fazendo exames, mas o SUS é muito demorado. Qual o melhor remédio para aliviar? Infelizmente, Maria do Carmo, eu não posso prescrever medicamentos sem examinar o paciente, né? O Conselho Federal de Medicina não permite isso, e acertadamente, né? A gente precisa examinar o paciente para saber qual o melhor medicamento para o paciente. Peço desculpas. A Inesca, tenho distrofia simpático reflexa há 2 anos e agora foi me orientada a implantação do neuroestimulador, mas estou com receio. Posso ter uma vida normal, ter filhos, ir à praia? Então, Inesca, de fato, a estimulação medular, deixa eu mostrar para todo mundo o que é o estimulador medular. Isso é um tratamento também bastante interessante. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui um esquema disso aqui. Então, o estimulador medular, para quem não conhece, a maioria das pessoas não conhecem, nós colocamos um eletrodo na coluna do paciente e esse eletrodo nós ligamos a um gerador que fica implantado debaixo da pele, como se fosse um marca-passo, né? E esse gerador, ele emite uma corrente elétrica continuamente, inibindo a dor naquela região da medula. É um tratamento bastante interessante para pacientes com distrofia, né? Existem outros tratamentos também, os bloqueios simpáticos também são muito interessantes, mas quando nada resolve, de fato, o estimulador medular é um bom tratamento, digamos assim. Agora, com relação à sua dúvida específica, se você vai ter uma vida normal ou não, o estimulador medular não costuma trazer limitações, porque ele fica totalmente implantado no paciente, né? Tem algumas limitações no sentido de alarme de banco, de aeroporto, esse tipo de coisa, mas não costuma trazer muito inconveniente, né? Então, acredito que você vai ter, se der certo o procedimento, uma vida muito mais normal, digamos assim, do que uma vida com a dor secundário à distrofia, né? Então, se você já fez de tudo e não deu certo, eu acho que o estimulador medular pode ser uma boa alternativa. Agora, muito importante, quem implanta o estimulador medular precisa fazer um teste antes, né? Então, antes de colocar o gerador debaixo da pele, é preciso que o paciente fique por um tempo com um gerador externo para saber se aquele procedimento, se aquele eletrodo vai ser benéfico, né? Se não for benéfico nesse período de teste, não tem por que implantar, entre aspas, o definitivo. A Lucy, doutor, é isso que eu estou com medo. Ela tem medo da sedação, na verdade, né? Lucy, converse com o anestesista para ver se ele consegue te tranquilizar, porque assim, a melhor opção para você fazer esse exame é com sedação, já que você tem medo, né? O Eugênio, doutor, tenho hidrocelingomelia com compressão medular com fortes dores num dos nervos, dores lateral. Eugênio, não sei do seu caso mais especificamente, não te examinei, mas talvez você se beneficie da radiofrequência das raízes cervicais, né? Na radiofrequência, nós colocamos uma agulha específica do lado desse nervinho que está comprimido, certo? Por dentro dessa agulha, nós colocamos um eletrodo e esse eletrodo nós ligamos a um gerador de radiofrequência. E esse gerador de radiofrequência emite uma corrente elétrica na tentativa de modular, de diminuir esses impulsos dolorosos. É um procedimento que pode ser interessante no seu caso. A Inês agradecendo os esclarecimentos. A Maria do Carmo, meus joelhos estão muito gastos e estou com uma vértebra escorregando sobre a outra. Não consigo fazer nenhum exercício, nem caminhada. O que fazer para aliviar? Eu acho, Maria do Carmo, que o primeiro passo é a fisioterapia, não tem dúvida disso, né? Então, a maioria dos casos de dores musculoesqueléticas são resolvidas com uma fisioterapia bem feita. Naqueles pacientes que não resolvem com a fisioterapia, aí a gente pensa em algum procedimento mais invasivo. A Lucy perguntando, doutor, tem como fazer a toma de bruços? Não, Lucy, tem que fazer de barriga para cima mesmo.
O Rodrigo, de Pernambuco: doutor, tem uma hérnia de disco entre L5 e S1, minha perna dói muito, já fiz fisioterapia e os remédios não resolvem, mas não quero operar, sou muito novo. Então, Rodrigo, existe hoje inúmeros procedimentos para hérnia de disco. Eu vou mostrar alguns deles aqui. Procedimentos bem interessantes. Como que a gente escolhe entre um procedimento ou outro? Dependendo do tipo de hérnia, certo? E dependendo também do tempo em que o paciente tem essa hérnia, né? Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. O que nós temos de mais simples para uma hérnia de disco é o bloqueio anestésico. E como que funciona esse bloqueio anestésico? Guiado pelo raio-x, nós conseguimos colocar uma agulha do ladinho da raiz nervosa que está comprimida, né? Então vocês estão vendo aqui nesse vídeo a raiz nervosa em amarelo. Então nós colocamos essa agulha do lado dessa raiz nervosa e nós conseguimos depositar uma substância anestésica e anti-inflamatória, né? Então nos casos mais simples é um bom procedimento, certo? Além disso, e aqui a gente consegue ver o procedimento guiado pelo raio-x, a agulha posicionada, e nós colocamos uma substância que é um contraste, que ela então desenha toda a raiz nervosa de modo que a gente tem certeza que está bem posicionado do lado da hérnia, né, digamos assim. Outro procedimento que a gente pode fazer é, um nome um pouco feio, a epiduroplastia com catéter de Hacks. Hacks é o médico que inventou esse procedimento, né? Então aqui à direita, mostrando o que é hérnia de disco, né? Então aqui o disco intervertebral com o seu interior em azul, ele vai degenerando, vai enfraquecendo, e ele acaba escapando aqui para trás e pressiona a raiz nervosa. É isso que causa a dor que vai para a perna, a compressão dessa raiz nervosa, certo? E nós podemos fazer um procedimento que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. A gente coloca um catéter dentro da coluna e vai navegando esse catéter guiado pelo raio-x até a região da hérnia. E aqui a gente deposita substâncias anestésicas, anti-inflamatórias e uma substância para tirar o inchaço dessa raiz nervosa que está comprimida. E a gente costuma ter bons resultados com esse tipo de procedimento. Ou, por exemplo, nós temos um procedimento que nós podemos cauterizar a hérnia, né? Então aqui mostrando novamente o esqueminha da hérnia, né? Então o disco intervertebral indo para trás e comprimindo a raiz nervosa, vocês estão vendo aqui, certo? Isso causa muita dor. E tem um procedimento chamado descompressão percutânea do disco intervertebral, onde nós podemos colocar sem cirurgia uma agulha. Isso é feito sob sedação, sem necessidade de internação, certo? Então aqui vocês estão vendo a agulha, perfeito? Por dentro dessa agulha nós colocamos um probe, certo? Levamos esse probe até a região da hérnia e aqui nós cauterizamos essa hérnia, né? Então é um procedimento bem interessante, mas é preciso avaliar o paciente, avaliar a ressonância para ver qual paciente que vai se beneficiar dessa técnica, né? Então esse é um procedimento bem interessante. De modo que hoje em dia a minoria dos pacientes com hérnia de disco são de fato operados, né? Alguns precisam ser, mas é, graças a Deus, a minoria. A Bianca pergunta: tem algum jeito de parar o desgaste da artrose da coluna? Porque não tenho mais o disco na L5 S1. Então, Bianca, a degeneração da coluna é algo que não volta, né? Então, o disco que está degenerado, ele vai continuar degenerado. Agora, para parar essa evolução, essa piora do desgaste, nós precisamos fazer uma reabilitação osteomuscular. Leia-se fisioterapia, perda de peso, para diminuir a sobrecarga no disco. Outro fator muito negligenciado, que tem muito a ver com degeneração, é o tabagismo. Então, pacientes com tabagista têm 4 vezes mais chances de ter hérnia de disco. Então, se você fuma, não sei se é o caso, tem que parar, Tá bem? Ou qualquer coisa me escreve. O Guilherme diz: meu avô sofre com dor nas pernas por causa do diabetes. Ele toma remédios para convulsão, mas as dores não passam. Então, Guilherme, isso é uma queixa muito comum, porque o diabetes é a causa mais comum de neuropatia no mundo e no adulto, né? Deixa eu achar uma aula aqui para vocês, só um pouquinho. Só um minutinho. O diabetes
é a causa mais comum de neuropatia do mundo. Então, o paciente com diabetes, por conta do descontrole da glicemia, do açúcar no sangue, ele pode ter lesão nos nervos, né? O quadro mais comum, na verdade, é de uma dor nos pés, na sola dos pés, mas pode acontecer nas mãos também, né? Uma dor usualmente do tipo queimação e choque, que pode piorar de noite. E o tratamento para isso é fundamental que se faça o controle do açúcar no sangue, claro, mas alguns anticonvulsivantes também são importantes. O que se percebe é que os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar, de certa forma, os neurônios que causam a convulsão. E alguns deles têm a propriedade de estabilizar os neurônios que carregam as informações de dor. Então é um bom tratamento para a neuropatia diabética. Nos casos onde isso não tem resultado, nós podemos lançar mão, por exemplo, do estimulador medular, que eu comentei para a Inesca a respeito da distrofia. Ele também pode ser usado para a neuropatia diabética. E esse estudo que eu estou mostrando agora para vocês, ele foi publicado em 2014, numa das maiores revistas sobre dor no mundo. E se a gente avaliar essa coluna aqui, que é a intensidade da dor, em cinza escuro, são os pacientes que foram submetidos ao procedimento do estimulador medular. Em cinza claro, aqueles que tomaram medicamentos. Nós percebemos que os pacientes que foram submetidos ao implante do estimulador medular evoluíram muito melhor, com muito menos dor do que os pacientes que não fizeram o procedimento. Então, se o seu avô toma os medicamentos, faz o tratamento correto e se mantém com dor, talvez esse estimulador medular possa auxiliá-lo, tá? É uma opção, digamos assim. Vamos voltar aqui. A Helena dizendo que, doutor, já foi feita uma cirurgia de hérnia de disco, mas ainda sinto muitas dores e quedas, dores nas minhas pernas. Então, Helena, o que você pode ter é o que nós chamamos de síndrome pós-laminectomia. O que é isso? É o paciente que se mantém com dor depois de uma ou mais cirurgias de coluna, né? Então, nós temos algumas causas para isso. Uma delas é ter aparecido uma nova hérnia, por exemplo. Isso pode ser causa de dor. Outra causa é a presença de fibrose naquela região. Vou explicar o que é isso. Quando a gente corta o braço, a pele, se forma uma cicatriz. Quando se corta o interior do corpo durante uma cirurgia, também tem cicatrizes no interior do corpo, na região interna, né? E essas cicatrizes na região dos nervos podem comprimir os nervos, isso pode causar dor. E outra é a dor sacroiliaca, que eu vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Aqui. A articulação sacroiliaca, essa articulação que vocês vão ver aqui, que fica entre o sacro e o ilíaco, como o próprio nome diz, ela está piscando aqui para vocês, né? Ela é uma articulação que tem cartilagem como outra qualquer, correto? Como a do joelho, como a do quadril, e ela está sujeita a processos de artrose, de degeneração. O que acontece é que com a cirurgia de coluna, principalmente se colocar o parafuso aqui embaixo, pode aumentar a sobrecarga da articulação sacroiliaca. Então, até 40% dos pacientes que têm dores depois de cirurgia de coluna têm a sacroiliaca como causa da sua dor. Pode causar dor nas costas, no glúteo e eventualmente até nas pernas. Agora, só tem uma forma da gente determinar se a articulação sacroiliaca é a causa da dor ou não, né? Não, é importante que se faça exame de imagem como uma ressonância, mas a ressonância não tem o poder de determinar se aquela articulação é ou não causa de dor. Então o que a gente pode fazer é o bloqueio diagnóstico. No bloqueio diagnóstico, nós colocamos uma agulha, a gente faz isso sob sedação, sem necessidade de internação, guiada pelo raio-x, como vocês estão vendo aqui nesse esquema. Então nós colocamos uma agulha dentro da articulação sacroiliaca, perfeito? Vamos acelerar aqui um pouquinho. Dentro da articulação sacroiliaca, como vocês estão vendo aqui, e depositamos uma substância anestésica e anti-inflamatória. Se o paciente melhorar, a gente tem certeza que aquela articulação era de fato a causa da dor. E eventualmente, se isso acontecer, nós podemos fazer até a radiofrequência da articulação sacroiliaca. Então, é muito importante
Helena, que se faça um diagnóstico da causa da sua dor. Isso é o mais importante no começo. Só depois disso a gente consegue fazer um tratamento específico. Então o diagnóstico é metade do caminho, na verdade. A Bianca tem espondilolistese grau 2 e dor ciática. É necessária a cirurgia ou, se aguentar a dor, posso ir tentando fortalecer? Bianca, se você tiver uma perda de força muscular muito importante, é necessário a cirurgia. Se não, você pode fazer a fisioterapia, eventualmente alguns procedimentos intervencionistas para aliviar esse quadro doloroso. Com certeza o tratamento com a fisioterapia é o mais importante no seu caso. A Edileuza dizendo: boa tarde, tenho sentido muitas dores no pescoço, junto com uma queimação intensa, voltada para o ombro e tórax do lado esquerdo. Pressão normal com médico. Pode ser hérnia de disco? Edileuza, pode até ser uma hérnia de disco, mas eu não acredito que seja. Pode ser um problema nas facetas cervicais, que é um problema nas articulações da coluna cervical, e pode ser eventualmente o que eu falei anteriormente, a síndrome do desfiladeiro torácico. É importante que você seja examinado. A Danusa: doutor, meu marido tem falta de circulação nas pernas, abaixo do joelho, ele sente muita dor. Ele pode fazer cirurgia e essa dor vai amenizar? Danusa, sim, de fato, a circulação prejudicada nas pernas, ela pode causar muitas dores, principalmente quando o paciente caminha. Agora, o cirurgião vascular, ele tem uma maior propriedade para falar se a cirurgia vai ser indicada ou não. Pode ser feito algumas cirurgias que se chamam enxertos, que desviam o fluxo sanguíneo de uma região da perna para outra, ou eventualmente pode ser feita uma angioplastia para melhorar o fluxo dessa perna. Então, é só o cirurgião vascular que vai definir então se a cirurgia vai ser benéfica ou não para o seu marido. Tá bem? A Fernanda pergunta: por que sentimos dor e como isso acontece? Fernanda, essa é uma boa pergunta. Na verdade, a dor é um sistema de proteção do corpo. Quando a gente sente dor, algo não vai bem. Agora, como isso acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só um pouquinho. Como que isso acontece? Do ponto de vista científico. Talvez seja algo muito, muito específico, mas eu acredito que vai dar para todo mundo entender. Então, vamos acompanhar aqui esse vídeo que é muito interessante. Existem alguns sensores no corpo, que são os nociceptores, os nervinhos. Então, se algum estímulo doloroso, por exemplo, calor, ou um corte, ou algum estímulo químico, como o ácido, entrar em contato com esses nociceptores, esses nervinhos, a gente vai sentir a dor. E como que isso acontece? Eu já vou explicar cada passo disso aqui, esse está legendado em inglês, mas não se preocupe. Então aqui vamos simular um estímulo doloroso. Aqui vai aparecer um corte com o vidro. Então, aqui já cortou, esses sensores recebem essa informação e eles interpretam como estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele é carregado pelos nervos até a região da medula. Então aqui um nervinho entrando em contato com o outro até a região da medula. E essa transmissão de informação acontece entre os nervos através da liberação de algumas substâncias. Essa região pode ser inibida com o uso de alguns medicamentos. Então, alguns anticonvulsivantes podem inibir a secreção dessas substâncias, diminuindo a condução do impulso doloroso, certo? Depois disso, o outro neurônio vai levar essa informação dolorosa lá para o cérebro, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Isso, aqui todos os nervinhos do corpo, e levam a informação lá para o cérebro, onde a dor vai ser percebida, a característica da dor, se é choque, se é queimação, se é pontada, onde isso está acontecendo. E depois o cérebro emite um sinal de volta para diminuir a intensidade dessa dor, como se fosse uma chavinha para desligar a dor, certo? Então, basicamente, Fernanda, a dor acontece por um sistema de proteção, e ela acontece dessa forma. Apesar de ninguém querer sentir dor, a gente dificilmente
sobreviveria sem a capacidade de sentir dor. Então, nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo sobre dor crônica. Na próxima quinta-feira estaremos aqui no mesmo horário, tirando as dúvidas de quem participar. Um abraço a todos.